A situação do Vitano Cingano é realmente bastante complicada e sobre o que terá acontecido há várias versões, o que tem confundido bastante a opinião pública. E mesmo as pessoas às vezes tentam consultar nas televisões para ver se encontram alguma informação, mas até agora não há nenhuma informação oficial do que estará a acontecer com o Vitano Cingano. Mas fontes muito seguras, próximas a mim, me indicaram 3 motivos principais que levaram à suposta detenção de Vitano Cingano, que são abuso de poder, atentado ao Estado e ofensa aos mortos, e supostamente terá sido por ordem do presidente da República. Mas neste vídeo vamos ver os comentários do Santismo, que é uma pessoa que andou bastante com o Vitano Cingano. Ele também vai deixar ficar a versão dele do que supostamente terá acontecido. Até agora, o que eu posso vos garantir é que a fonte mais confiável é esta que eu vos citei aqui, que me deram esses 3 motivos, que é abuso de poder, atentado ao Estado e ofensa aos mortos, no caso em que falou de Mariano Nhongo. Então vamos lá assistir este vídeo aqui, tem muitas coisas aqui interessantes, algumas até podem soar um pouco engraçadas, mas vamos ver uma outra vertente do que terá acontecido com o Vitano Cingano durante o período também que esteve no RD, e deixem ficar a vossa opinião sincera. O que vocês acham de alguns pronunciamentos que o Vitano Cingano costuma dar? Porque apresenta-se como uma pessoa com credibilidade, mas de repente aparece e diz que Mariano Nhongo ainda está vivo. O que vocês acham desta variação da apresentação da própria imagem do Vitano Cingano em relação à população? Será que é uma pessoa credível? Será que é confiável? O que vocês acham? Deixem ficar a vossa opinião. Não esqueçam de deixar like, é isso que ajuda os nossos vídeos a avançar. Então vamos lá assistir aqui. Let's go. Então é quando ele disse, qual é o nome? É quando ele disse, dá telefone. Então já percebemos de que está detido, era por volta das 18 e tal. É quando alguns foram me ligando, essa informação pode não ser verdade, esse não está detido. E onde é que disseram que estava na 18ª Esquadra? É ali na antiga Brigada Montada. Então, a TV Sucesso foi para lá, não encontrou o Cingano. E outras informações que foram veiculadas também não têm grande relevo. Ele mencionava que alguém mandou deter, não sei lá, alguns assuntos que não têm interesse, mas não estava lá. E até 19 horas comunicava com outras pessoas que diziam que esse está mentindo, não está detido. Ora, passado isso, eu até por volta das 10, a informação que eu tinha aquela de ontem, e hoje de manhã a esposa apareceu, me encontrou próximo à minha casa. Eu estava com um senhor, um agiota, que ele está a dever algum valor, que veio para esse homem, não apareceu, sei lá, a esposa quando viu aquele senhor, acho que tinha a ter comigo, voltou, fez-se de como estava a falar ao telefone, voltou, e depois eu pude ter saído de lá, comuniquei com ela, e eu disse a ela, onde está o seu marido, porque eu preciso dele num sítio. Então, fintou-me, pura e simplesmente fintou-me, de que como me viu com aquele senhor está a andar atrás dele porque ele precisa de valor dele, tanto os outros também que podem fazer crime. Agora, depois disso, comuniquei-me com um advogado, um amigo meu, assim, ele dizia que falou com ele, não está na 18ª Esquadra, mas dizem que está na 8ª Esquadra. Estamos a falar daquela zona lá no Porto. Parece que é aquela 8ª Esquadra, está no Porto. Ok? Tudo bem. Falei também com alguns jornalistas. Também dizem que provavelmente ele esteja na 8ª Esquadra. E procurei explorar um pouco sobre os motivos e tal. Não encontro nenhum motivo dele. Muita gente sabe, ele tem alguns assuntos na praça, dívidas por aí. Eu acho que não se prende alguém por uma dívida, há procedimentos, pode saber o processo e outras coisas. Então não se pode prender. Então, de que está lá ou não, ainda é uma incógnita por causa de antecedentes. Ele, por exemplo, houve aquela vez que disse que queriam me sequestrar no sentido. Nesse dia esteve na minha casa com um músico chamado Otávio e o meu primo. Até 21 horas, há um trabalho que eles estavam a fazer ali. E esse músico que fez a música do partido, e aquele músico estava a abrir alguns canais para subir o YouTube, mas sei lá o quê. Então, quando eu volto do serviço, chego 22 horas, diz que sofreu tentativa de rapto, estou a pedir-me deixar no hotel, e fui no Simpeito. Eu ali, com cansaço, não procurei saber nada, levei ele para a pensão Paraíso, onde esteve também recentemente. Então, hospedou ali. Primeiro queria estar no hotel ali ao lado, e não foi possível, porque ali os custos são onerosos, e não só ele não trazia valores,
Então, depois fui pedir lá do outro lado, deixei a ele, também o valor é um valor razoável que é, quer dizer, fácil de suportarmos e acabamos fazendo isso. Então, depois convocou-se conferência de imprensa. Só que mais tarde, eu fui investigando e eu perguntei a alguns vizinhos, será que ele terá se ausentado daqui em casa? Disseram que não se ausentou. Então, vi claramente que foi uma mentira. Ele mentiu, disse que estava nos empreitos, tinha homens lá, estava a ser perseguido. Epa, segundo ele, os homens dele manipularam armas. Pelo que eu saiba, que o povo tenha a verdade, eu não sei se nunca vi nenhum homem de Vitano armado. Ele sempre andou conosco, nós somos políticos, não temos arma, não temos nada a ver com a arma. E tem mais, as pessoas que confundem, Vitano nunca foi guerrilheiro. Nunca foi guerrilheiro, Vitano. Nunca entrou nas matas a pegar arma. Tá bem, professor. Então, esteve aqui a dizer que ainda não há dados concretos que o senhor Vitano esteja preso. Sim. Só uma suposta acusação de que ele esteja na 8ª esquadra. Então, podemos assim dizer que ainda é um caso por investigar. Traremos nas próximas edições os reais factos de que ele possa estar na cadeia ou não. Talvez posso dizer o seguinte, porque há muita gente, há muita especulação aqui, houve muitas partilhas, houve até muita coisa que anda por aí. O Vitano Cingano não tem, portanto, digamos, quer dizer, um único inimigo. Ele é uma pessoa que atrai inimigos, até pessoas próximas, que convive com eles, atrai inimigos. Então, a título de exemplo, ele voltou recentemente para Maputo, onde foi ligado e provocou alguém da família do Lima. Uma senhora é membro, parece, da Assembleia Provincial, em Sofala, levou 50 mil, que era para tratamento hospitalar dessa mesma pessoa. Alguém da Frelimo, e ele fala desde que está a combater a Frelimo. Então, nos últimos dias, ou desde sempre, o discurso dele é hostil, por exemplo, ao Suf Mamado. E nós vimos recentemente a Renamo a emitir um comunicado de que ele tem que parar de falar da administração, sobretudo da junta militar. Então, eu não sei, ele nunca foi da junta militar. E há tempos atrás foi detido e ele relaciona com a junta militar. Não tem nada a ver com isso aí. Eu espero que a população, os peirenses possam comentar. Sabe-se o que aconteceu. Não vou dizer por questões, senão seria imoral. Ele sabe porque entrou na cadeia. Então, e o outro assunto, ele tem falado nos últimos dias. Eu acho que não é normal. Alguém com seu coeficiente de inteligência normal não pode dizer em público, mesmo que, portanto, tenha alguma força militar, quer ter um plano de atacar, nunca sai em público, não é para atacar Maputo, quer queimar, não. Ele disse publicamente várias vezes, em vários órgãos de televisão, que iria queimar Maputo, tem 450 homens para pôr aqui para controlar os votos. E eu, infelizmente, nem vi um a controlar os votos. Não sei se esses tais homens são invisíveis. Então, o fato de ele dizer que tem homens armados, tem armas, pode ser um problema. O fato também de ofender, por exemplo, o Suf Mamado, também pode ser um problema. E também dizer que o Suf não é ele que tirou Vitano do partido, não. Foi o próprio presidente da Câmara. Por causa do comportamento dele, que as pessoas investiguem, senão vão dizer que, não, só porque se pisaram de Dinho, então está... Não tem nada a ver. Agora, o outro assunto falou recentemente da mãe de Chapo. Essas são coisas que não podemos trazer em público. O povo sabe aquilo que ele falou. Não preciso repetir. Ando a falar coisas e anda a mexer em coisas que não tem cabimento. Então, eu acabei dizendo uma vez na TV Sucesso que algumas coisas cheguei à conclusão de que ele, faço a expressão, não bate sem. Como é que ele vai dizer que o morto Nhongo está vivo? Vou trazer Nhongo antes das eleições. Não trouxe Nhongo. E agora parece dizer que não há condições. E ele ia fazendo esse jogo de Nhongo. Aqui, cobrava membros e algumas pessoas aqui, alguns empresários, dizer que quer mandar dinheiro de sabão para a junta militar, quer, portanto, mandar dinheiro para moer em farinha, ora, quer mandar botas. E lá fazia também outro filme. Algumas pessoas distraídas, desmobilizados, portanto, da guerra de 16 anos, eram enganados. Você não recebe subsídio, junto eu vou a Maputo, vou falar com o News e vocês vão ter subsídio. Eu penso que ele, o que eu disse é que ele tem que sair da praça pública, ele não está a fazer política alguma, porque se nós formos analisar o comportamento dele, é típico
do marginal, é típico de um bandido, porque não faz sentido que alguém diz que é político, aparece a falar de arma, aparece a falar de homem. E se eu perguntei a ele uma vez, você está a falar de armas, de homem, até diz que é presidente da RDI, da Junta Militar. Você conhece a Junta Militar? E não só, da RDI, onde é que ele fez a campanha? Não fez campanha. A única vez que foi visto em público, vergava a camiseta do PANOC só. E o PANOC fez campanha, tal como outros partidos, temos os Verdes, Panasonic, RD, Parena, Ecologista e tantos outros. E ele não fez trabalho, razão pela qual algumas pessoas podem interpretar. Eu acho que a intenção dele não tem nada a ver com o assunto, aquilo que ele falou em alguns grupos, e tem a ver se é que está detido comigo como pessoa. O que eu reclamei na CNE é que ele e os outros colegas usaram os fundos para fins alheios, aquilo que os fundos da CNE são destinados. E deixou os números dos delegados, são testemunhos. Então, qual é o objetivo? Isto repõe a verdade. E ele próprio mandou às províncias militares. Gostaria que alguns até pudessem comentar a nível nacional, que são vítimas dele. Então, o que nós queremos é isso. E esse assunto não leva alguém à prisão, o assunto que eu apresentei. Esse assunto ele tem que provar como é que geriu. Se existe alguma coisa, mandou grande dúvida, tem que resolver. Se não é como nós, como membros, já lhe descartamos. Para nós, ele é não assunto. E também, gostaria que ele pudesse viver a vida dele longe de mim, sobretudo, porque eu não digo coisas que não te interessam. Eu até comento isso porque ele falou de mim em alguns grupos a dizer que eu é que mandei deter a ele na 18ª esquadra. E eu nem conhecia. Por causa disso, acabei, por curiosidade, perguntando a alguns polícias, me disseram que é na antiga Brigada Montada. Mandei pessoas, foram para lá, não encontraram ele. Teve sucesso, o Gabriel Júnior, ligamos para ele, mandou reportes lá, não encontraram nada. E o que houve, algumas pessoas me deram informação de que ali, foi tirado talvez para lá, não sei. É que a verdade, fique claro, só vai se provar, se calhar, que está detido quando os jornalistas irem para lá e provaram, porque ele, da boca dele, saem mentiras. E veja lá só, onde eu fiquei preocupado, está a circular uma mensagem a dizer que a família se engana no perdão. Perdão apoio do quê? E para quê? Essa é a minha questão. Será que foi detido, foi julgado, há que pagar uma caução? É apoio de quê? Alguém que há pouco tempo geriu 6 milhões de mil. Será que não tem dinheiro? Quanto é que custa pagar advogado? Então, eu acho que é provável que seja uma questão para poder pedir dinheiro a pessoas e associa isso ao facto de, segundo ele, diz que apoia o candidato que Podemos, o Venâncio Montano, o presidente Venâncio Montano, como o chamam na praça, e eu também chamo ele de presidente. Então, eu acho que ele está a querer ter alguma coisa, algum dinheiro. E se for por essa via, eu acho que está muito errado. Ele tem que procurar emprego e trabalhar. Tem que procurar alternativa. Não é exemplo para a sociedade. É por isso que eu disse, ele precisa de ser levado para a desintoxicação, porque é alcoólatra. E também precisa de um psicólogo para ele viver uma vida normal. Porque aos 50 anos não é um bom exemplo. As pessoas que estão a assistir essa live, partilhem a live, que o conhecem, vão concordar comigo. Mas quem não conhece, sempre vai dizer aquilo que vai dizer, mas isso é normal, mas a verdade virá à tona. E amanhã vão dizer, afinal ele dizia, não pensávamos que estavam a discutir algum assunto que não tem interesse. Então, esperamos para ver, mas a hipótese de estar detido só pode ser por culpa e responsabilidade própria por causa da boca dele, aquilo que anda a falar sobre as pessoas. É aquilo que tem se dito que pela boca o peixe morre. Quanto à detenção dele, pelo menos essa parte já me foi confirmada por fontes confiáveis. Talvez ainda não rodou nas televisões, mas as pessoas que informaram-me isso aí foi depois de uma live que eu fiz, que vieram me esclareceram que primeiro tinham dito que não, que era sobre dívida, só que depois foi-se vendo que realmente o assunto da detenção é um facto, mas não vou confirmar a 100%, já não dá para confiar em nada aqui em Moçambique, mas são pessoas que eu confio que me informaram isso aí. Mas deixei esse vídeo passar também para ver de vocês o que vocês acham, porque não sei se vocês se lembram, depois que o Venâncio Montano foi cuspido da Renam,
o Venâncio Mondlane precisava de um partido, né, para poder, né, lhe dar uma estrutura para poder concorrer às eleições presidenciais, e até tinha-se cogitado que a RD seria um dos partidos. Depois houve um desentendimento entre o Venâncio Mondlane e o Vitano Cingano muito grande, mas o barulho só veio de um lado só, que foi do Vitano Cingano, que foi para a televisão, começou a fazer um barulho, porque o Venâncio isso aqui, o Venâncio aquilo. Uma coisa que gerou uma polêmica muito grande, e aquilo só desgastou a imagem dele, porque por mais que tivesse havido uma negociação, ok, não se entenderam qual é a necessidade de vocês serem em público, em coisas que vocês irão fazer em off, mas como ele correu para anunciar que nós já temos o Venâncio Mondlane no RD antes das coisas estarem maduras, quando a negociação não deu certo, foi uma vergonha, porque todo o povo estava à espera de ver alguma novidade em relação a isso, mas ele foi muito corrido em anunciar uma coisa que não estava madura, passou vergonha, para diminuir um pouco a vergonha, foi para a televisão, começou a fazer barulho. Realmente, o Vitano Cingano nessas coisas deixa muito a desejar, meu conto, deixa muito a desejar, e mesmo esse pronunciamento dele, porque até já tínhamos esquecido desta confusão com o Venâncio Mondlane, veio, demonstrou apoio ao VM e tal, de repente não, Mariano Nhongo está vivo. E todo o povo moçambicano, não, esse senhor não está bem, mas alguns ainda tinham um certo grau de confiança na palavra do Vitano Cingano, e levamos a sério mesmo. Levamos a sério mesmo, algumas pessoas até acreditaram nisso. Ouvi algumas pessoas também a dizerem que nós vimos o Mariano Nhongo em alguns lugares e tal, mas ele anda escondido e tal. Chega o dia dele mostrar o Mariano Nhongo, não se passa nada, cada vez mais que foi fazendo isso. Realmente a imagem dele ficou queimada. E por causa de muitos pronunciamentos que talvez sem sabedoria ele foi proferindo, acabaram criando um espaço, um cenário que ele já pode ter uma responsabilização dentro do ordenamento jurídico, sem nem precisar ser uma perseguição política necessariamente, apesar de que ele já era um inimigo político por causa de alguns pronunciamentos que ele tem, mas mesmo sem precisar fazer jogo sujo dentro da própria legalidade, o Vitano Cingano já se encontrava numa situação complicada, né? Então, a situação da detenção, eu acredito que assim que os organismos das televisões, nesse caso, informarem, eu acho que teremos mais detalhes acerca disso. As coisas ainda estão a ser maturadas, ainda estão a ser trabalhadas, mas tudo sempre vai se esclarecer. Então, deixem ficar a vossa opinião. O que vocês acham da imagem do Vitano Cingano dentro do jogo político? Será que tem impacto, tem relevância? Como é que vocês enxergam? Ou, apesar dos pecados que ele costuma cometer, ainda é alguém com impacto? O que vocês acham, por exemplo, de uma figura, só por curiosidade, do Jacob Sibinde? Qual é o peso e qual é a relevância de Jacob Sibinde na política? O que ele está a fazer na política, que eu também nem consigo perceber essa desgraça. Mas, família, muito obrigado a todos vocês que deixam like, todos vocês que comentam. O nosso canal já está a começar a recuperar o alcance, graças a todos vocês que comentam nos nossos vídeos. Então, vamos a isso.